Versículo 45 e 46. Eu vou ler um versículo e os amados irmãos podem ler o segundo. Mas eu quero dizer aos amados que esse texto já foi falado pelo um ator no vídeo. Esse texto já foi cantado pelo coral. E esse texto agora vai ser lido por nós. Amém? Coloque-se em pé. Diz assim a palavra do nosso bondoso Deus e Pai: desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra. Amém. Pode sentar, meu amado, em nome de Jesus. Meus amados irmãos, nessa série de mensagens intitulada As 7 Palavras da Cruz, nós já ouvimos aqui falar sobre o perdão, a primeira palavra, que diz: em verdade te digo. Primeira palavra: perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E a ênfase do perdão é algo marcante e extraordinário. Porque quando perdoamos, e o Senhor Jesus nos ensinou a perdoar, quando perdoamos, nós construímos pontes para recebermos o perdão. A segunda palavra da cruz foi salvação. Lucas 23, 43, Jesus disse: em verdade te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E nesse diálogo magnífico que o Senhor Jesus teve com aqueles dois homens que foram pendurados na cruz ao seu lado, um deles reconheceu quem era Jesus quando ele disse: nem ao menos teme a Deus estando sobre igual sentença. Reconheceu o seu próprio pecado quando disse: nós, na verdade, estamos aqui porque merecemos. Reconheceu que a única maneira de ser salvo era através de Jesus, quando disse: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Nós vimos aqui também a terceira palavra da cruz, que diz assim: mulher, eis aí o teu filho. Eis aí a tua mãe, ele cuidará de ti. Essa palavra nos ensina que mesmo na dor, o Senhor Jesus não foi egoísta, e devemos não ser egoísta, devemos cuidar das outras pessoas, e especialmente da sua casa, da sua família. A quarta palavra da cruz é desamparo. Vamos falar? A quarta palavra da cruz é desamparo. Eu fico imaginando a vida de Jesus Cristo. Eu fico imaginando o seu sofrimento. E quando eu lembro de tudo que ele sofreu e passou, eu choro de tristeza, mas também de alegria, porque eu sei que tudo o que aconteceu foi porque Ele me ama, foi porque Ele te ama, foi por minha causa, foi pela sua causa. Eu fico imaginando o sofrimento do nosso Senhor Jesus, quando Ele estava ali no Getsêmani, orando a Deus, dizendo: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. Contudo, não seja conforme a minha vontade, mas a tua.
E a tristeza, a depressão era tão profunda que o seu suor se converteu em gotas de sangue. Depois ele foi preso, ainda na quinta-feira, julgado a noite inteira. Depois de ser julgado, ele panhou muito, tomou muitos chicotadas, tomou murros, foi cuspido no rosto, colocaram uma coroa de espinho na sua cabeça, fizeram com que ele andasse muitos quilômetros carregando uma cruz, na qual seria crucificado. Ele foi crucificado às 9 horas da manhã. E de 9 até 12, ele ainda não deixa de ensina a igreja, primeiro a perdoar, dizendo uma palavra de perdão: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazes. Mesmo ali na cruz, ele cumpre o seu ministério cabal de salvação, salvando um malfeitor. Mesmo na cruz, olhando para sua mãe e vendo o sofrimento, se compadece da dor dela e diz para João, seu discípulo amado: eis aí tua mãe. E para sua mãe diz: eis aí o teu filho. Quando chegou o meio-dia, houve trevas. A noite tomou conta. Quando o sol tem o seu maior esplendor, tudo escureceu. Quando o Senhor Jesus Cristo nasceu, a noite foi iluminada, foi clareada. Quando Jesus Cristo morreu, o dia escurece. E ele em agonia e dor, quando chega até as 3 horas da tarde, porque diz a palavra de Deus, desde a hora sexta até a hora nona, às 3 horas da tarde, ele, em um grito, diz: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E algumas pessoas achavam que Jesus estava delirando, porque ele mistura idiomas. Ele começa falando em aramaico: Eli, Eli. E depois a frase é citada em hebraico. Mas ele estava citando o Salmo 1, aonde demonstra o sofrimento messiânico, que foi outrora no passado citado por Davi. Deus meu, Salmos 22, versículo 1. Deus meu, por que me desamparaste? Desamparo foi o que Jesus Cristo sentiu naquele momento. Desamparo foi o que ele sentiu naquele momento de escuridão, de densas trevas. Mas talvez na sua mente está pensando assim: por que desamparo? Por que isso? Porque Jesus chamou por Deus, se Ele mesmo é Deus. Porque Jesus fez essa oração gritando, berrando, de dor. Por quê? Jesus é 100% Deus e 100% homem.
Mas ele, como 100% homem, sentiu todo o peso da humanidade pecadora. E o salário do pecado, diz a palavra de Deus, é a morte. Mas nós sabemos também que o pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. Por isso ele sentiu desamparo, sentiu uma separação tão grande das suas duas naturezas. Porque o pecado que ele estava sentindo e a consequência dos pecados não era nenhum deles, porque Jesus não pecou. Era o meu pecado e o seu pecado. E ainda o seu pecado do futuro. E o pecado de pessoas que viveram antes de nós. E antes de Jesus Cristo. Ele foi o nosso substituto. Primeiro ponto de nossa mensagem nessa noite é que Jesus Cristo foi o nosso substituto. Era eu que merecia estar ali na cruz, mas Jesus Cristo foi o nosso substituto. Jesus foi feito pecado por nós. Ele foi feito pecado por mim e por você, para que não houvesse mais separação entre Deus e o homem, para que você pudesse desfrutar de uma intimidade, de uma comunhão com Deus, para que você nunca pudesse sentir a dor do desamparo, da distância de Deus. Porque inferno é a ausência de Deus. E talvez, meu amado irmão, meu amigo que nos visita, servo, crente no Senhor Jesus Cristo, talvez você não tenha compreendido essa verdade e brinca com as coisas de Deus. Jesus foi o seu substituto. Ele sofreu na cruz para que você recebesse o perdão. Ele sofreu na cruz. Ele sentiu o desamparo. E clama por Deus ali, para que você pudesse sentir a presença do Deus vivo e real e santo, que está nesse lugar. Ele é o nosso substituto. Jesus foi feito pecado por nós. Ele foi maldito, feito maldito por nós. A palavra de Deus diz: maldito todo aquele que for pendurado em um madeiro. Jesus foi feito maldito por você. Ele sentiu toda a ira de Deus na humanidade pecadora. Ele sentiu. Ele se tornou maldito no meu lugar e no seu lugar. E eu fico imaginando, será se temos sensibilidade para com esse Deus de amor? Esse Deus que assumiu o meu lugar, a minha posição, o seu lugar, a sua posição. Esse Deus que sofreu para que você pudesse ter vida e vida em abundância. Esse Deus que se tornou maldito para que você fosse abençoado, fosse bendito de Deus. Quando olhamos para a cruz, devemos nos lembrar disso. De um Deus que nos substituiu. De um Deus que nos amou primeiro. De um Deus que se fez pecado por nós, de um Deus que se fez maldito por nós, de um Deus que morreu por nós na cruz. Morreu no meu lugar e no seu lugar, para que você pudesse gozar vida, e vida em abundância. Meus amados irmãos, a igreja do Senhor Jesus Cristo deve ter essa consciência. Devemos ter essa consciência desse Deus de amor, desse Deus que se doou, desse Deus magnífico, desse Deus que nos ama e ama você de uma forma especial, de uma forma tal, ao ponto de se dar, de assumir o seu lugar. Desse Deus que paga todo o preço
para que eu pudesse gozar da presença de Deus e da alegria de Deus. Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? A resposta a essa pergunta é por causa do amor de Deus por você. Deus meu, por que me desamparaste? Porque eu amo cada um daqui. Para que cada pessoa que aqui está ou que vai ouvir essa mensagem pela internet possa compreender esse Deus de amor, esse Deus que nos ama, que sofreu, que assumiu o meu lugar e o seu lugar, para que você pudesse sentir a presença de Deus, para que você pudesse andar com Deus, para que você pudesse estar ligado e conectado com Deus da salvação, com Deus presente, um Deus real, um Deus que te ama. Quando olhamos para o sacrifício de Jesus Cristo, o que vem ao nosso coração é a sua missão. Missão essa, e que tudo que foi feito foi em prol disso, da sua libertação, da sua purificação, e com o propósito de te religar a Deus, de religar você a Deus. Meus amados, você tem consciência disso? Eu vejo tantas pessoas na igreja brincar de ser crente. Eu vejo quantas pessoas na igreja não compreender esse significado maravilhoso. E na verdade eu vejo muitas igrejas não pregar mais sobre o sofrimento, sobre a substituição e sobre a missão de Jesus Cristo como libertador. Um Deus que liberta o ser humano do pecado, liberta o ser humano dos vícios. E nós em Cristo devemos aprender e gozar dessa liberdade, que não é libertinagem. Liberdade de adorar a Deus, de se aproximar de Deus, de achegarmos a Deus, na certeza que Deus ouve a nossa oração. Porque Jesus Cristo pagou um alto preço para que eu e você pudesse ter liberdade diante de Deus. É necessário você olhar para esse sacrifício de Jesus Cristo e entender que Ele que te purifica de todo pecado. Independente da sua condição ou situação moral ou espiritual, em Jesus Cristo há perdão para a sua vida. É necessário que você possa compreender que esse Deus, e nele há salvação, só nele, só em Jesus, nesse Deus que se doou, na sua própria missão e a essência disso, é religar o homem a Deus. Você já experimentou isso? A presença de Deus, o religar de Deus, estar conectado com Deus. E com Deus, quando você está conectado, o sinal não cai como da sua internet. Não cai. Deus está com você todo o momento. Quando você entende esse Deus que quer religar, que outrora no passado, no Antigo Testamento, falava sobre isso, sobre pagar, resgatar. E Jesus Cristo pagou um alto preço para te resgatar para Deus, para que você pudesse viver em intimidade com Ele. Essa é a essência do seu nome. Padar, salvar, yatsar. Isso no original, porque a vontade de Deus é te salvar, é resgatar.
é que você possa desfrutar de uma intimidade com Ele. E eu não sei se você tem compreendido essa verdade, mas intimidade com Deus é o que Deus, na pessoa do Senhor Jesus Cristo, veio fazer por você. Libertação, purificação e te religar a Deus. E talvez você está aqui e não experimentou viver com Deus e andar com Deus continuamente. Experimente isso em Jesus Cristo, porque foi por isso que Ele morreu em uma cruz. Que Deus vos abençoe, que você possa compreender que Jesus Cristo foi à cruz, assumindo o meu e o seu lugar. Que Jesus Cristo se tornou pecador, por causa não do seu pecado, que Ele não pecou, mas por causa do meu pecado e do seu pecado, meu irmão. Que você possa compreender que Ele se tornou maldito, para que você seja bendito. Que você possa compreender que Ele morreu, para que você possa ter vida. Que você possa compreender que Ele se doou, para que você desfrutasse de liberdade. Que você possa compreender que o seu sangue verteu, para purificar você de todo o pecado, e para te religar a Deus. Que Deus te abençoe de uma forma grandiosa, e você possa compreender essa verdade, que você possa compreender esse amor, e diante dessa verdade de Deus, você possa responder a esse Deus em amor, em doação da sua vida, do seu ser, do seu culto, como sacrifício vivo e agradável a Deus. Que Deus te abençoe com todas as sortes de bênçãos espirituais.